Tem uma história também, de acho que é em 63, porque assim, quando você vê as fotos dos protestos pelos direitos civis, você vê muitos jovens brancos lá no meio, que eram estudantes judeus. E tem um caso famoso, acho que é de 63, se eu não estou enganado, a gente pode depois ver isso. O Cris, se você puder procurar, que 3 jovens, 2 judeus e um negro, foram mortos pela clã. Eles estavam indo de uma cidade para outra porque estava aquela discussão sobre voto. Eles estavam correndo as cidades para registrar os negros para votar. Importante lembrar que a clã, essa segunda fundação, ela realmente perseguia não só negros, mas ela perseguia judeus, inclusive alguns católicos eram perseguidos pela clã também, cara. A clã era... Não, cara, e foi louco, porque esses Loucona. caras eles estavam viajando numa estrada, a polícia parou, o xerife lá falou: o que vocês estão fazendo aqui? Tá, a gente tá viajando para tal cidade, vamos resolver aqui uma parada de tal, de voto. E aí o cara prendeu eles passaram a noite na cadeia, no outro dia de manhã, botaram na viatura e entregaram os caras na mão da clã. Você sabe que o primeiro... Levou os caras lá, falou: tô aqui, ó, pra vocês. E a clã torturou os caras e matou 3 jovens. Você sabe 2 que, assim, judeus e um negro. Ô, Paulo, que tem esse filme do Spike Lee que é Infiltrados na Clã, mas ele não é o primeiro infiltrado na clã, não. O primeiro infiltrado na clã era um judeu. O primeiro, cara, eu esqueci o nome dele, mano, mas era um cara que ele estudava culturas e era, bastante integracionista, assim. Ele começou a ver os horrores da escravidão. Ele falou: eu vou me infiltrar na clã e eu vou começar a descobrir como a clã funciona por dentro. Ele era um cara branco, por ser judeu e tal. Ele fez um dossiê do que a clã... Essa história é muito foda, cara. Ele fez um dossiê do que era a clã e ele começou a querer levar pra delegacia e pra justiça. Falou: vou denunciar todo mundo que era da clã. Só que ele tava em Atlanta, na época que quase toda Atlanta era da clã. E aí, o que ele fez? Ele pegou esse dossiê e falou: qual que é o maior programa de audiência dos Estados Unidos? Era a telerádio, a radionovela do Superman. Ele entrou em contato com os caras do Superman e falou: cara, eu conheço tudo sobre a clã e a gente precisa, tipo, fazer humilhar a clã em rede nacional. Tem um episódio do Superman. E aí o Superman, nessa época eles criam uma saga do Superman, que é Superman contra a Cruz, o clã da Cruz de Fogo. E essa série do Superman ali, se não me engano, década de 30 ou 40, não lembro, é responsável, inclusive, por ajudar os Estados Unidos a humilhar a clã e a querer fazer as pessoas parar de se inscrever na clã, porque começou a ser aquela coisa de, pô, você vai entrar no meio desse grupo extremista, idiota, babaca. Então tinha altos diálogos dentro dessa série do Superman, que era uma coisa meio assim: olha, esses caras, eles ficam menosprezando os outros só porque eles se sentem muito pequenos e eles querem rebaixar as pessoas. E aí, cara, é muito foda, mas essa história, se vocês pesquisarem na internet, tá assistindo, a clã da Cruz de Fogo, você vai ver como que o Superman ajudou a diminuir as inscrições da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, cara. Muito foda essa história, cara. Ô, Cris, põe aí na tela, por favor. Isso aí, ó. Esses 3 jovens aí, o Goodman, Cheney e Schwerner, né, que eram dois jovens judeus e esse jovem negro, os 3 no carro, viajando de uma cidade para outra, e eles foram mortos pela clã. Então isso gerou uma comoção e tal, nacional e tal, de falar: caramba, a clã tá matando o branco também. Sim. Os caras, não é que os caras estão matando também pessoas brancas. Então, cara, esse filme é muito louco. E aí chega mais da metade pro final, eles vão mostrar quando a relação azedou. Por quê? Porque primeiro morre o Malcolm X. Sim. Depois morre o King. Aí o bicho pega. Mas quando morre o King, cara, aí já é o apocalipse. Aí os caras falaram: acabou a brincadeira, né? E aí entra as Panteras Negras, o Stockley Carmichael fica loucaço, né? E aí eles querem expulsar todos os brancos da parada. Se não querem mais ajuda de vocês, nós vamos guiar o nosso destino e tal, não sei o quê, pá. E aí começou um conflito. Pesquisa aí pra galera ver o Superman da clã do... Em inglês, Clã of the Fire Cross. Não, é com C, é clã mesmo de... É clã com C? Porque eles fizeram o clã da Cruz de Fogo.
Ah, lá, ó. Cara, é tipo, é da década de 40, mano. Ó, pra você ver, o Superman lutou contra a Ku Klux Klan por conta das informações desse cara judeu que foi infiltrado na Ku Klux Klan, cara. E ajudou isso. Porque nem a polícia aceitava. Parece que tinha um prêmio. Se você matasse muitas pessoas negras e tal, você ganhava prêmios e tal. Então, realmente... Olha que louco. Essa história, cara. E é por isso que eu acredito no entretenimento como ferramenta para desarticular esses estereótipos e opressões, cara. Pode crer. Muito Aquela foda. foto, a outra imagem, Cris, que tem ele batendo... Ali, aquela ali, ó. Olha que louco. Ele descendo o sarrafo. E tinha muitas, e parece que a clã ficou putaça na época, porque tinha muitas informações realistas. Tem como abrir a imagem em outra tela? Ir lá de novo, com o botão direito lá e abrir a imagem só. Na abrir época, imagem. a galera da clã Aqui, ó. ficou maluca, porque por mais que fosse alegoria... Esse aí. Por mais que fosse alegoria, os rituais dessa clã, que o Super... E assim, imagina, o Superman, o garotão dos Estados Unidos, o cara que salvava o mundo, lutando contra um grupo dentro dos Estados Unidos, sabe? Isso rebaixou muito a clã no imaginário popular, cara. É muito louco Muito isso aí. foda essa história, cara. Agora, mais recentemente, tem o filme dos irmãos Coen. Aquele E aí, meu irmão, cadê você? Não vi, cara. Cara, esse filme tem um negócio também que ridiculariza a Ku Klux Klan. Também tem uma cena lá que é uma cena muito bem feita do filme. Aliás, esses caras são bons pra caramba, mas tem uma cena de um ritual da Ku Klux Klan e que os caras... É um filme de comédia, naquele estilo dos irmãos Coen, que os caras se disfarçam de caras da Ku Klux Klan. E um dos caras, que é um cara que eles estão querendo salvar da clã, que era uma espécie de representação do Robert Johnson, o inventor do blues. Sim. O criador do blues lá, que fala daquele na encruzilhada encontrou o diabo, tal, sabe aquele papo? Eles salvam esse cara, e aí tem hora que eles chegam num lugar e a Ku Klux Klan tá fazendo um daqueles rituais. E os caras, eles espancam os caras da clã e se veste de clã, e o cara que é o pretão também veste a roupa, né? Que louco, parece mano. o Dave Chappelle. Tem uma cena de um filme do Richard Pryor que ele cai no meio da clã também, cara. Não lembro qual filme que é, mas o Richard Pryor tinha umas cenas loucas e loucas, assim. Eu acho que não se faz mais famosona, comediante, né? né? como antigamente, cara. Não A sketch faz. famosona do primeiro Chapéu Show. Que legal. Que ele é um negrão cego que é criado... que ele é criado pelos caras e ele não sabe que ele é preto, porque ele é cego. Sim. E os caras, ele entra e ele é o supremacista branco. Os caras levam ele, botam ele de roupa na Ku Klux Klan, ele vai na reunião e fala um monte contra os negros e tudo, não sei o que, então lá, e ninguém sabe que ele é pretão. Chegou a hora na reunião que os caras tiram a máscara dele. Cara, é o primeiro sketch do Chapéu Show. Tem no Netflix, quem não viu o Chapéu Show ainda, assiste, porque eu dei Chapéu, é o melhor do mundo. Eu acho particularmente que essas histórias, como do Superman, foram 208 episódios, elas têm um poder de mobilização até maior do que filmes como o do Spike Lee, mas o dele é muito importante também. É importante, mas ele acaba atingindo mais uma galera assim. Infiltrados na Clã, ele age pelo medo, tá ligado? É um medo. O Superman é pela identificação. É sobre a nova geração de garotada que vai falar, eu quero ser o Superman. Eu quero Não, mas se você vê... quero ser o herói, mas eu escrevi uma série de artigos sobre Spike Lee, analisando os filmes dele dos anos 90. Então, o Spike Lee dos anos 90 é muito diferente do Spike Lee de agora, assim, em termos do que ele quer falar, né? Então, você pega lá, sei lá, o Febre da Selva, que é um cara, um negrão executivo, né, que se apaixona por uma mulher branca. E aí a história gira em torno desse relacionamento escandaloso entre um negrão e uma mulher branca. Mas o que é interessante é que o Spike Lee, nesse primeiro momento, ele tinha essa preocupação de tirar o estereótipo do negro, que é só o cara subalterno. Sim. Então, os personagens negros dele dos primeiros filmes são personagens executivos, né? O outro, que é tipo o médico do Sidney Poitier, lá do Adivinha Quem Vem para Jantar, né? Então, ele tinha essa preocupação não só de trazer a discussão sobre o racismo americano e tal, mas também de quebrar estereótipo, né? Então, é muito bom. E esses filmes funcionam também pela identificação.
Sim. Só agora que aí ele é um cara que é o que você falou. Então, assim, o Infiltrado da Clã, ele gera um outro tipo de sentimento, né? Que não Ele é aquele termina com o protesto de Charlottesville e tal. É. E, ok, tem uma importância... É importante trazer um medo de algum momento. Eu acho que, por exemplo, o nazismo. Muitas pessoas não sabem o que é o nazismo, efetivamente. Sim, Se eu trocar uma ideia com a minha avó e falar assim, vó, me sabe explicar o nazismo? Ela não sabe explicar o nazismo. Talvez meu pai não saiba na totalidade. Mas eles têm o medo do nazismo. E eles têm esse medo do nazismo porque eles viram uma porrada de filmes como A Lista de Schindler e vários documentários sobre Hitler e que botaram medo no sentido de, cara, falou nazismo é uma coisa muito terrível. Eu acho que ainda não existe isso com a escravidão e com o racismo. A galera não tem medo do racismo, então acho que você tem uma série de produtores, como a própria Ava, que tem feito documentários, para causar um pouco desse medo, tá ligado? As pessoas têm que ter medo de ser racista, porque ser racista é ruim pra caramba. E eu acho que tem uma importância legal nisso, e eu acho que tem uma outra importância que é, beleza, o que eu construo no lugar disso, na cabeça das pessoas? E essas figuras importantes que você está falando, Paulo, de mostrar, então você pode ser uma cientista, é o que tem surgido agora que a Marvel faz com a Shuri. Exatamente. Então você pode ser uma cientista, então você pode ser... E o que você faz no Último Ancestral. Sim, eu faço o Último Ancestral. Que o Will Smith fez pra caramba, cara. Desde a década de 90, ele foi um cara negro que salvou os Estados Unidos no Independence Day, mano. Pode crer. Bota fé, ele salvou o universo... Que não sei por que o universo tinha que destruir a Casa Branca, tá ligado? Se não destruísse... Podia destruir a casa da Rússia, podia destruir a Brasília, a Casa Rosada da Argentina. Na Argentina, mas os aliens acharam que para conquistar o mundo tinha que destruir os Estados Unidos. Mas pelo menos você tinha o Will Smith lá falando, não, destruir aqui é o caramba, tá ligado? Então, essas histórias têm essa importância por conta disso, cara. Total, eu acredito muito nisso, que dá pra... As pessoas não vão ter o mesmo medo do racismo mesmo que a gente, né? Não vai bater neles, pessoas brancas não vai bater do mesmo jeito que bate na gente. Eu acho importante trazer. Eu tento, às vezes, trazer comparando com coisas que também são crime, também são escrotas, tipo estupro, tipo pedofilia, né? Até na conversa com o Monark, eu falei, pensa em alguma coisa, pensa em alguém um pedófilo. É crime e é muito escroto. Pra gente que é preto... A gente sofre racismo e bate do mesmo jeito. A gente também acha muito escroto e também, né, é um crime. Ou o estupro, tá ligado? Um estuprador. Pra gente que é preto, é igual o cara comete um estupro, a gente vai querer, matar o cara. Aí pra gente, o cara comete racismo, a gente também tem o mesmo sentimento. E aí pra algumas pessoas falar, não, mas não. Racismo, mas tem que trazer pro mesmo campo, tá ligado? Que é um jeito de fazer as pessoas... temerem isso, porque a gente teme, a gente morre por isso, né? Então, eu acho que, tipo assim, tem muitas nuances nessa discussão. Primeiro é que o Monark não vai entender isso nunca. Verdade. Ele vai entender, mas ele não vai desistir do que ele vai entender, mas ele vai esquecer na primeira tragada e já era. Tá Parou, ligado? pô. Parou? Parou, tá sem fumar desde aquela do fatídico. Parou mesmo, Monark? Ele falou que não tá fumando ainda, não. Não precisa parar, não. Então, eu acho que, tipo, racismo é muito subjetivo na cabeça das pessoas. Então, eu acho que é complicado quando a gente fala que a gente quer efetivamente matar qualquer racista nesse sentido. Sim, mano. Porque aí, sei lá, uma pessoa cometeu, ocasionalmente te chamou de, e aí, negão, como é que você tá? Você já vai sair querendo matar essa pessoa? Eu quero. O negão não pode. Chamou de negão... Eu já fico doido. Eu não tenho esse problema. Acho que... Eu acho que esse foi um problema muito efetivo de quando essas crenças... quando a luta antirracista vira ultranacionalista, tá ligado? Pode crer. Eles caíram pra cometer esse erro. E aí deu muita merda, cara. Deu merda pra caramba nesse sentido, assim, cara. Então, acho que isso aproxima a gente do que a gente quer evitar, que é o punitivismo no sentido. Pode crer. Só pra lembrar, um dos filmes que mais tem um efeito de ridicularização do nazismo é o Doutor Fantástico, do Kubrick. Quem não viu esse filme tem que ver. Que é uma sátira
O Mel Brooks fazia isso direto. Até né? o Bastardos Inglórios também traz. Também, exatamente. Cara, Bastardos exatamente. Inglórios é muito foda, É, cara. É muito foda. É um filme bom pra caramba. Agora, mano. o Doutor Fantástico é um filme em preto e branco do Kubrick, que é o Peter Sellers, que é o grande astro do filme e tal. Cara, é um filme que você chora de rir. Sim. Mas ele tá ridicularizando não só o nazismo, mas ridicularizando os totalitarismos. Sim. Né? Então, aquela coisa do ditador e tal, não sei o que lá. Cara, assim... Né? É muito engraçado e torna a figura daquele ditador, daquele cara que quer dominar tudo e tal, um cara ridículo. Uhum. Um cara ridículo. E eu acho importantíssimo, tá ligado? É, pra total. luta antirracista, trazer eu acho que também é uma arma, Sim. sabe? Ridicularizar. Sim, ridicularizar. tal. Ridicularizar é uma Porque arma. várias vezes já me perguntaram sobre, sei lá, o que você faria se trombasse o Bolsonaro na sua frente e tal. Eu daria um tapa, Tipo, eu Cara, sempre falei, o Emicida, assim... o negócio da facada tornou ele um mártir, né? Imagina sim. se fosse tipo, comédia pastelão, tipo, Sim. uma torta na cara, assim, ele ia ficar lá assim, tipo... Ó, o Emicida E aí, tem aquela ridicularizar. música Inácio da Catingueira, que a introdução dela fala exatamente. Eles querem que você haja desse jeito Sim. violento. Sim. Porque o julgo sobre a pessoa negra violenta vai ser imensamente maior, tá ligado? Sim, Então, eles querem exatamente. que você perca a paciência e Pra falar, para quando você Violento. levantar uma mão, você vai ser destruído, vai ser massacrado, vai ser morto da pior forma possível, cara. Então, acho que a gente precisa saber, como forma de sobrevivência, utilizar outras armas também, Aham. sabe? Se você tá sozinho no meio de uma roda pra sair na porrada com os caras, e se você quiser sair na porrada, você vai morrer. Então, Se você só tiver a solução de sair na porrada, vai ter vezes que você não vai conseguir. Então você tem que... É a arte da guerra, Sun Tzu. Um general só entra na Pode guerra crer. que sabe que vai ganhar. Pode crer. Então, e as pessoas não sabem interpretar isso, mas saber o que vai ganhar não quer dizer que você sempre é o mais forte, você vai com sangue no olho para cima de tudo. Significa que você vai medir todas as consequências e uma hora falar, opa, essa guerra eu ganho na porrada, essa guerra eu ganho na articulação, essa guerra eu ganho na estratégia, tá ligado? Várias.